O naturalismo no Brasil foi um movimento literário que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, seguindo as características gerais do naturalismo europeu, mas também incorporando elementos e questões específicas da realidade brasileira da época. As principais características do naturalismo brasileiro são determinismo e hereditariedade, que assim como no naturalismo europeu, o determinismo e a influência da hereditariedade foram temas importantes no naturalismo brasileiro. Os escritores acreditavam que o ambiente social e as condições físicas e psicológicas moldavam o comportamento dos indivíduos. A denúncia das condições sociais. Os autores naturalistas brasileiros focaram na representação das classes marginalizadas e na denúncia das condições precárias em que viviam. Eles retrataram as favelas, a pobreza, a exploração do trabalho e as doenças, visando mostrar a realidade que a sociedade preferia ignorar. Objetividade e observação científica. O naturalismo brasileiro valorizava a observação direta e científica da realidade. Os escritores buscavam descrever detalhadamente os ambientes, os comportamentos e as condições de vida dos personagens, muitas vezes apoiando-se em pesquisas e estudos. Representação do ambiente tropical. Uma característica específica do naturalismo brasileiro era a representação do ambiente tropical e das condições climáticas. Isso influenciou os temas das obras como doenças tropicais e a exploração das paisagens do país, e a crítica social e moral, onde os escritores naturalistas brasileiros tinham uma abordagem crítica em relação à sociedade e à moralidade. Eles expunham a hipocrisia, a degradação moral e os conflitos internos dos personagens, revelando a complexidade das motivações humanas. Aloysio Azevedo nasceu em 14 de abril de 1857 em São Luís, no Maranhão, em uma família que valorizava a literatura e as artes. Seu pai, Davi Azevedo, era professor poeta, e enquanto a sua mãe, Emília Amália Pinto Azevedo, também era escritora e poetista. Essa atmosfera literária em casa teve um impacto profundo em sua formação como escritor. Desde cedo, Aloysio demonstrou interesse pela literatura e pela escrita. Seus pais, reconhecendo suas inclinações, o encorajaram a explorar suas habilidades criativas. Seu pai, em particular, tinha uma grande influência sobre ele, compartilhando seu amor pela literatura e orientando em suas primeiras excursões na escrita. Na adolescência, Azevedo já era um leitor ávido e estava familiarizando com as principais tendências literárias de sua época. Ele também se destacou na escola, mostrando aptidão para os estudos. Durante esse período, ele começou a escrever pequenas histórias e poemas, muitos dos quais foram publicados em jornais locais. No entanto, a vida em São Luís não era fácil. A cidade, apesar de rica em cultura e história, também estava marcada por questões sociais complexas como a escravidão e o preconceito racial. Essas experiências moldaram profundamente a visão de mundo de Azevedo e mais tarde influenciaram suas obras literárias. Quais características estão fundamentadas nas obras literárias de Aloysio Azevedo? Aloysio Azevedo produziu uma obra plural, dividida entre romances românticos e romances naturalistas. Essa divisão de estilo foi intencional, já que o autor, apesar de desde o início da sua vida literária ter demonstrado afinidade com as ideias naturalistas, quis também produzir obras afinadas com as características do romantismo por acreditar que seriam mais vendáveis. Quais obras foram evidenciadas pelo autor Aloysio Azevedo? O autor Aloysio Azevedo era um autor de romances impactantes, então ele fez O Mulato, Cortiço e A Casa de Pensão, que são os três considerados os mais importantes representantes do naturalismo brasileiro. Bom, vou contar a história mais famosa de Aloysio Azevedo, O Mulato. Para começar, a história se passa lá pelo século XIX, no Inferno, vulgo Nordeste, na cidade de São Luís. Tudo começa com um cara chamado Raimundo, um mestiço que estudou lá em Portugal e voltou para São Luís todo refinado. Mas meu amigo, se ser moreno hoje em dia já é dureza, imagina naquela época. Nesse tempo o chicote cantava, literalmente. Enfim, Raimundo era inteligente, culto, diferente de todo mundo na cidade. Mas essa coisa de ser mestiço causava umas situações meio ruins. Não era aceito nem pelos brancos nem pelos negros.
Era tipo o último a ser escolhido do time, e é nisso que o livro se foca, na luta do Raimundo para encontrar seu lugar. Raimundo se apaixona por Ana Rosa, uma moça branca, da elite, nata da nata. Só que a mãe dela, Dona Maria, não queria esse negócio aí não. Ficava fazendo chantagem, pressão psicológica, até falava que enquanto ela morasse dentro da casa, não aceitava isso. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro? A história vai mostrando as paradas acontecendo, Raimundo e Ana tentando se entender no meio de tudo isso. Dona Maria não deixava barato, ela queria mais que a filha se casasse com um burguês por aí. Daí a história vai ficando cada vez mais tensa. Ana Rosa não tanca a pressão da mãe e acaba se casando com um cara rico, chamado Leôncio. Bolinha de golfe. Deixando o nosso menino Raimundo desolado. O livro não diz o que aconteceu, mas eu acredito que ele continuou lutando para encontrar seu lugar.